Amém, irmãos, graça e paz. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque é uma finalização de uma etapa muito importante, né? Eu queria começar orando, então vamos fechar nossos olhos, amém? Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor, por termos chegado até aqui, Senhor. Foi a Tua presença que nos sustentou, Senhor, até aqui, Pai. Eu oro para que o que eu vinha falar, Pai, não venha ser, Pai, de mim mesma, Senhor, mas que o Seu Espírito venha me capacitar, Jesus, e que eu venha falar aquilo que há no Seu coração, Jesus. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, eu estava orando para saber o que eu ia pregar por um tempo, e aí o Espírito Santo me conduziu. E o tema de hoje que eu vou ministrar é intimidade com Deus. Porque hoje em dia a gente se vê muitos relacionamentos deturpados, né? Hoje em dia tem pais que não falam mais com os filhos, tem amigos mesmos que... A gente vai para um restaurante hoje em dia, né? A gente vê muita gente que nem se fala mais por causa do celular, né? Então, hoje em dia tem muitos relacionamentos deturpados e superficiais. E o Espírito Santo estava falando muito comigo em relação a isso, porque a gente que é cristão, a gente tem um dever muito grande de conhecer ao Senhor a cada dia. A gente nunca pode assim pensar, nossa, eu conheço o Senhor o suficiente já. Tem que parar. Não, cada dia mais a gente tem que estar progredindo em conhecer o Senhor, amém? Então, eu queria começar falando sobre o significado da palavra intimidade. Intimidade é o caráter do que é íntimo, secreto. É uma amizade íntima em que há muita proximidade, viver na intimidade de alguém. É um tratamento em que a pessoa se sente íntima e age sem formalidades. Então, eu separei a minha ministração por tópicos, alguns tópicos que fazem a gente se afastar do nosso relacionamento com o Senhor. O primeiro tópico é a prioridade. Porque muitas pessoas hoje em dia dão aquela desculpa, né, de eu não tenho tempo com Deus, porque a minha vida é muito corrida, tenho trabalho, tenho faculdade, tenho filhos para criar. Mas se a gente parar para pensar, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente aceita que Ele se torne nosso Senhor e soberano da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente se tornava prioridade no passado, agora não é mais prioridade, porque o Senhor é a nossa prioridade. Então, em Mateus 6:33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando a gente toma a decisão de buscar primeiramente o reino de Deus, Deus se encarrega de buscar todo o resto. Deus se encarrega de abençoar a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, a nossa área. Em todas as áreas, Deus se encarrega de cuidar, porque a gente está cuidando, em primeiro lugar, do reino. Então, Ele não vai esquecer das nossas áreas. Pelo contrário, Ele sabe o que a gente necessita. Então, Ele é o Senhor e soberano das nossas vidas, e Ele deve ser a nossa prioridade. Em Salmos 27:4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, ele foi conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Justamente porque ele amava o Senhor, ele amava estar na presença de Deus. Ele desejava, ele ansiava estar na presença de Deus. E isso era uma coisa que, imagina, Deus olhando para o coração de Davi e vendo que o filho dele, né, ansiava estar com ele. Então, é uma coisa que deve alegar muito o coração de Deus. Então, Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele desejava intensamente a presença de Deus. E muita gente pensa assim, nossa, na igreja, né, se vê muito isso, que se vê os irmãos tendo bênçãos mais que os outros, e a gente pensa assim, meu Deus, será que Deus tem filhos favoritos? Mas Deus não tem filhos favoritos, Ele tem filhos íntimos. Filhos que buscam ao Senhor, filhos que separam um tempo com o Senhor para buscar, para saber mais dEle, para conhecer mais de Deus. Então, é muito perigoso também a gente pensar que a gente é autossuficiente. Que, eu não preciso muito buscar o Senhor, porque eu já estou em uma caminhada muito grande com o Senhor, já estou há 25 anos sendo cristão. Isso é muito perigoso, né? Porque a partir do momento que a gente se torna autossuficiente, a gente se torna autodependente, né? E a gente sabe que a gente não é isso. A gente sabe que a gente depende totalmente da graça do Senhor. A gente depende totalmente dEle para fazer tudo. Até para a gente respirar, para eu estar falando aqui, né? Eu dependo totalmente da permissão dEle. Então, a gente tem que entender que quando a gente só olha para o que Deus pode fazer, é muito fácil a gente se esquecer de quem Ele é. Porque quando a gente olha só para o que Ele pode fazer, muitos milagres, muitas vidas alcançadas, às vezes a gente esquece de quem Ele é, do que Ele significa para nós. E a gente esquece de dar o tempo e a prioridade certa para Ele.
Então, é muito perigoso isso. Em Jeremias 33:3 diz: Clamem a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E intimidade é comunhão, é uma amizade íntima com Deus. Deus quer ser o seu amigo. Assim como Ele é o seu pai, Ele quer ser o seu amigo também. E assim, um discípulo que chama muita atenção também na Bíblia, para mim, é João. Porque entre 12 discípulos, a gente sabe que houve 3 íntimos, né, que foram Pedro, Tiago e João. Mas João, ele foi o discípulo a quem Jesus amava, né? E é até engraçado, porque foi ele mesmo que escreveu isso, né? Mas ele foi o discípulo que, no momento da crucificação, é ele que estava lá, né? Aos pés de Jesus, o discípulo que Jesus olhou e falou: cuide da minha mãe. Então, isso é muito forte, né? E foi o discípulo que eu acho que assim teve mais intimidade com Jesus mesmo. Entre os 3, houve ele que foi chamado de o discípulo a quem Jesus amava. E Deus anseia corações sensíveis à voz dele. Por isso que é tão importante o nosso tempo com o Senhor. Porque como é que a gente vai estar sensível à voz de Deus se a gente não conhecer a voz de Deus? Como é que a gente vai estar sensível à voz dele? Porque hoje em dia a gente ouve muitas vozes, né? Muitas vozes hoje em dia que dizem o que é certo, o que é errado. Mas a gente tem que estar íntimo com o Senhor justamente para que a gente não se confunda, para que a gente não acredite em mentiras de Satanás. Então é por isso que é muito importante a gente reconhecer a voz de Deus e estar na presença dele a cada dia. Em Mateus 6:6 diz: Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E a gente pensa assim, quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu pensei: recompensa? Será que Deus vai me dar uma recompensa? Não sei, na minha área financeira, na minha área emocional. Mas se a gente parar para pensar assim, a recompensa já é a presença dele. A glória dele já é a presença, já é uma recompensa. A gente sentir, a gente poder orar ao Senhor hoje. O véu foi rasgado, a gente pode ter livre acesso ao Senhor. A gente pode orar, fechar nosso quarto e orar e ter livre acesso. Porque no Antigo Testamento a gente sabe que não era assim. A gente sabe que não era todo mundo que podia entrar no tabernáculo. A gente sabe que não era todo mundo que podia acessar, né, aquela unção, aquela presença. Então, hoje em dia, a gente tem esse privilégio. Então, é muito importante a gente dar importância a isso. E o que eu quero falar também é sobre ídolos. Porque algumas pessoas pensam que, nossa, ídolos é só aquelas imagens de barro, aquelas imagens de ouro. Mas ídolos é tudo aquilo que a gente coloca acima da presença de Deus. Tudo aquilo que afasta a gente da presença de Deus, tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, se torna um ídolo no nosso coração. E o que prende o seu olhar é aquilo que vai segurar o seu coração. E onde está o seu coração vai estar o seu tesouro. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque aquilo que a gente dá mais foco é aquilo que o nosso coração é onde está o nosso tesouro, né? E a gente tem que saber que o nosso tesouro tem que ser Jesus, tem que ser a presença dele. Em Lucas 14:26 diz: Se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, isso é muito forte, irmãos, a gente parar para pensar nisso. Porque, imagina, eu fico pensando assim, né? O amor de uma mãe pelo seu filho, né? Deve ser um amor imensurável. Mas, até mesmo se a gente amar o nosso próprio filho a mais do que eu a Deus, já se torna, assim, um ídolo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E o segundo tópico que eu separei aqui é as distrações. As distrações, porque muitas vezes a gente se distrai. Mesmo estando na caminhada com Deus, a gente se distrai. E isso também temos que tomar muito cuidado, porque isso também o Satanás pode usar isso para que a gente não cumpra aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Eu separei aqui a parábola das 10 virgens, que foram 5 insensatas e 5 sensatas, 5 com vasilhas com óleo, né? Foram cheias, 5 que levaram óleo e 5 que não levaram óleo. E quando o noivo chegou, a gente sabe o que aconteceu, né? Que as 5 insensatas não foram para o casamento. Então, a gente tem que entender que o crente distraído, ele não necessariamente está em pecado. Não necessariamente ele cede ao pecado. Mas ele perde o alvo. Ele perde o alvo de se distrai com as coisas que até mesmo sejam lícitas, mas que roubam o foco da gente buscar intensamente o Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. E eu queria abrir com vocês em Lucas 14:16. Lucas 14:16. Amém? Diz assim: Jesus, porém, respondeu:
Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, a gente percebe aqui que nessa parábola eles se distraíram. O Senhor convidou várias pessoas para ir, mas cada um deu uma desculpa. Cada um deu uma desculpa e até mesmo era uma bênção, eram motivos lícitos. Eram motivos que até mesmo são bênçãos lícitas da parte de Deus. Um disse que ia casar, né? Então, o casamento é uma bênção lícita da parte de Deus. Mas, a partir do momento que tira o nosso foco de Jesus, se torna uma distração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações geradas por coisas que são legítimas, coisas que são lícitas. Verdadeiros exemplos de bênçãos, né? Como a aquisição de propriedades, como dizem aqui, a melhoria da capacidade de produção e até mesmo o casamento, de uma constituição de uma família. Então, a distração é uma estratégia que muitas vezes Satanás tenta aplicar hoje em dia na vida dos cristãos e muitos têm esfriado espiritualmente por causa disso. Isso é muito sério, porque a gente sabe, né, que em Apocalipse diz que frio ou morno, Deus vai vomitar, né? Porque ele não é frio nem quente, né? Isso é muito sério. Então, coisas boas, até mesmo de valor aos nossos olhos e até mesmo de valor aos olhos de Deus, podem se tornar uma distração. Então, em outra oportunidade, amém, amados? Eu continuo.